nossa instituição também já tem bons tempos aí, 84 anos, né? Então a gente está lá como responsável, no grupo da diretoria, pela casa. E é uma grande satisfação para nós podermos estar nessa casa pela primeira vez, né? Não conhecemos a casa, o presidente a gente já conhecia, né? Esses contatos aí de pandemia, né? Onde a maioria das reuniões, né? Quase todas, né? Praticamente, eram reuniões online. E aí a gente conheceu algumas pessoas da casa. E nesses contatos aí nos fizeram esse convite. Então a gente vai conversar hoje, como é um assunto sempre que está no nosso dia a dia, né, que é a reencarnação. Porque, e aí às vezes a pessoa que não milita dentro da doutrina espírita, não estuda, a pessoa às vezes vê a reencarnação até como um castigo divino, né? Eu já conversei com diversas pessoas, amigos mesmo, né, de outras denominações religiosas, que a pessoa queria para mim, não, mas se você não lembra do que você fez na outra encarnação, como é que você pode sofrer uma consequência nessa vida? Né? Mas as pessoas não entendem que a reencarnação, ela não é, de modo algum, um processo de punição. Muito pelo contrário, ela é um processo de evolução. Né? Só que quando nós nos desviamos do caminho do bem, as consequências vêm, como também na nossa vida cotidiana, na nossa vida física. Quando nós nos alimentamos excessivamente, comemos muitas gorduras, abusamos de determinados alimentos, nós sofremos as consequências do corpo físico, né, daquele abuso. Então, é a mesma coisa quando se diz respeito ao espírito. O processo é o mesmo, não é um castigo, é uma consequência do mau uso que nós fizemos do nosso livre-arbítrio. E esse mau uso pode ser nesta vida ou em uma outra existência. E a gente não lembrar justamente para nos proteger, né? Porque não conseguiríamos conviver com situações desastrosas, com sentimento de culpa, numa nova oportunidade de crescimento. Então, no nosso roteiro, a gente vai ter a finalidade da reencarnação, o processo de aprendizado, né? Mecanismos da reencarnação, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, métodos de aprendizagem e provas e expiações. Então vamos lá. Bom, a finalidade da reencarnação. Por que nós estamos aqui? Será que a gente está a passeio? Será que a gente está aqui só para se divertir? Né? Só para se alimentar? Só para reproduzir? Não. Nós temos um objetivo do espírito, que é a nossa evolução. E é interessante esse processo, porque às vezes a gente fica imaginando, poxa, mas a vida é muito rápida, né? A gente nasce, cresce, daqui a pouco já está partindo para o mundo espiritual. E às vezes a gente passou por essa existência e nada a gente conseguiu produzir, além daquela coisa normal da vida do dia a dia. Né? Mas todos nós estamos aqui, claro que, evidentemente, que cada um, de acordo com as suas responsabilidades e de acordo com o seu grau evolutivo, com o seu amadurecimento. Não pode ser exigido a todas as pessoas a mesma responsabilidade. Mas nós que professamos e que tentamos, de alguma forma, entender o mecanismo da vida, né, a justiça divina, a gente sabe que esse processo evolutivo é contínuo e que ele é para a nossa felicidade. Então, reencarnar-se para aprender, educar-se, crescer,
a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, um novo ambiente onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação moral. Então a gente sabe por quê? Onde a gente possa construir ou reconstruir. Porque a maioria de nós, o que acontece? No dia a dia, a gente comete muitos erros. Se hoje a gente que entende, que tenta estudar o Evangelho, que tenta estudar a doutrina espírita, a gente ainda comete os nossos erros, que dirá no passado? Né? Que dirá quando nós não tínhamos esse conhecimento? Então, provavelmente, esses erros foram cometidos em maior escala. E a gente precisa entrar nessa sintonia, descobrir essa oportunidade, a espiritualidade que Deus sempre nos dá e está de portas abertas para que cada um possa adentrar por esse caminho. Então, esse processo de reconstrução, ele às vezes não é fácil. Por quê? Porque às vezes nós nascemos numa condição difícil, numa família que pode ser a nossa família espiritual, que a gente já tenha conseguido amealhar, construir, né, essas oportunidades, como pode ser uma família que aquelas pessoas que reencarnam dentro daquele ambiente doméstico foram inimigas, foram contrárias em encarnações passadas. Aí está a maior prova, em tentar reconstruir esse caminho, que não é fácil, mas é uma tarefa de cada um de nós. O aprendizado se dá através de experiências vivenciadas no plano físico e no plano espiritual. Só que tem uma diferença. No plano físico, no plano espiritual, tudo é mais fácil. Né? Eu costumava escutar tempos atrás, no meu início, né, eu iniciei assim, estudando doutrina espírita com 14 anos. Eu acompanhava muito um pregador do Evangelho que se chamava Alziro Zaru. E ele falava assim: se você espetar um alfinete no espírito, o espírito não vai sentir nada. Agora, se você espetar um alfinete no seu corpo físico, você vai sentir. Então, aqui no plano físico é tudo mais difícil, porque eu vejo o processo da dor, o processo de carregar o corpo físico, que é pesado, que tem gripe, que tem Covid, que tem uma série de doenças. No mundo espiritual não, né? Você só está com aquela disposição. Então, na verdade, a grande prática é aqui. Lá você aprende, como aqui você aprende, lá você se desenvolve, mas se você é testado aqui, como na escola, como no processo de aprendizado, né? Que você, o aluno recebe aquelas teorias, aqueles conhecimentos matemáticos do português, só que na vida prática ele vai testar. Assim, todas as profissões, médico, enfermeiro, mecânico, ele só vai a partir do exercício da prática que ele vai processar todos aqueles conhecimentos. Finalidade, continuando, né? É a superação da condição humana através das reencarnações na Terra e em outros mundos habitados, para atingir a espiritualidade através do conhecimento das leis de Deus, promover a evolução através da transformação moral e espiritual. Então esse processo não é fácil, ele requer um esforço, e o esforço contínuo. É muito mais fácil, embora ainda seja assim difícil para muita gente, para muitas pessoas, né, a conquista de um conhecimento intelectual, que você tem que parar, estudar matemática, estudar português, filosofia, né, estudar um idioma. Essa aquisição já não é tão fácil, mas ela ainda está muito atrelada às conquistas materiais. Ah, não, eu quero estudar para ser um engenheiro, para ser um médico, para ter uma boa profissão, né, para poder ganhar um salário bom, para poder manter a minha família. Então aí ainda há um interesse econômico, né? Mas no plano espiritual, qual é o nosso interesse?
Então esse interesse, ele tem que ser maior ainda, né? E não é fácil buscar esse interesse espiritual, porque não são coisas palpáveis, né? Não são coisas que a gente pode pegar como uma cadeira, como esse mouse, não são coisas assim. São conquistas que a gente tem que compreender, tem que ter o nosso amadurecimento. E esse amadurecimento, ele não é conquistado da noite para o dia. É no estudo, na palestra, na prática contínua da caridade, no exercício dentro da casa, dentro do lar, que também não é fácil, né? Então tudo isso requer o quê? Mas qual o objetivo? A transformação moral e espiritual. O objetivo final é esse. Porque todos nós seremos o quê? Um dia, daqui a milhões de anos, sei lá, seremos espíritos perfeitos. Mas até lá, até chegar nesse momento, com certeza a gente vai ter que trabalhar muito. Eu costumo falar, lá na nossa casa, a gente estava até falando com o nosso irmão Marcos, que o público lá, a maioria são de mães de pessoas assistidas. Poucos, assim, tem aqueles espíritas mesmo que gostam de estudar, que gostam, né? A gente tem que, às vezes, forçar um pouquinho para assistir a palestra, porque a gente julga importante e o que a gente fala para ela, gente, vamos buscar esse alimento espiritual. É necessário que a gente busque esse alimento espiritual, não só o alimento do corpo físico. Então, exatamente para quê? Para que a gente possa ter uma bagagem na busca dessa transformação moral. Não é fácil, né? A gente escutar impropérios, a gente escutar abusos, a gente respirar, né? Contar até 10, como diz lá, né? E não revidar, e ficar calmo, se manter com paciência. Isso é um processo longo e é um processo difícil. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente buscar essa transformação moral. As reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva para o reino de Leon Denis. Não tem jeito, gente. A gente pode querer lutar contra a reencarnação, né? Mas a reencarnação é o meio pelo qual a gente vai adquirir a perfeição moral, o adiantamento, a felicidade. Não tem outro caminho, né? Por quê? Porque a gente ainda é espírito imperfeito. A gente precisa passar pelas experiências, pelas vivências da matéria, né? Pelas diferenças, para poder, né? E acho que é um grande momento que a humanidade, o Brasil e a humanidade está passando, justamente experienciar essas diferenças e conviver com essas diferenças e saber respeitar essas diferenças, né? Não que a gente possa concordar com tudo, mas saber que cada um está no seu grau, no seu processo evolutivo, em diferente ordem, em diferente categoria. O processo. Bom, o processo pode ser automático, né? Lei natural, educativo e não punitivo. É automático por quê? Porque pelo nascimento, pela oportunidade de renascer, a gente vai automaticamente tendo oportunidades de quê? De evoluir, de buscar esse aprimoramento, né? E é uma lei natural, né? A lei da reencarnação é uma lei que não é do planeta Terra. Hoje, a gente vive nesse órgão, e eu acompanho um grupo de pessoas ligadas à ufologia, que estudam esse fenômeno, né? E hoje a gente vê que a ciência está voltando para isso, né? A gente vê aí a NASA e a Agência Espacial Europeia querendo descobrir água em outros planetas, na Lua e Marte, para poder achar vida orgânica lá. Mas será que não existe vida? Mesmo que não exista na superfície do planeta, espiritualmente não pode ter espírito lá, e provavelmente tem, porque Deus, eu costumo também falar isso muito nos meus estudos, Deus não é nenhum latifundiário. Ele criaria tantos planetas, tantos mundos, para deixar sem ninguém. Não tem lógica. Se nós aqui na
terra, não temos essa mentalidade, a pessoa, você compra tantos alqueires de terra, aí você vai deixar aquilo lá, sem plantar, sem ninguém morar, para nada, vazio. Não tem lógica isso. Né? E a mesma coisa com relação ao universo. Então, é um processo educativo e não punitivo, como eu falei no início. Não é para a gente ser punido. Não existe, gente, não existe a palavra punição dentro da doutrina espírita. Não existe isso. Não existe castigo. Essas tradições que a gente traz lá, né, dos nossos irmãos, dos nossos antepassados, católicos e outras denominações religiosas, a gente aqui não está criticando, só está comentando. Né? Ela é uma tradição que queria controlar a população pelo quê? Há castigo. Se você não fizer isso, você vai ser castigado, você vai ser punido. E dentro da doutrina espírita, a palavra castigo não existe. A palavra punição não existe. O que existe é o ajuste que nós mesmos, como espíritos imortais, provocamos quando desviamos da trilha do caminho do bem. Quando a gente desvia desse caminho, a gente automaticamente, né, a gente se autopune. É uma autopunição. É aquela consciência pesada que às vezes a gente tem quando faz uma coisa errada. E espiritualmente, a gente carrega isso para o mundo espiritual. E a gente só vai se desfazer dessas mazelas, desses sentimentos de culpa, quando nós entrarmos no caminho da luz, no caminho do bem. A justiça se processa de forma a educar o espírito e não puni-lo. Mecanismos. A reencarnação é um mecanismo usado no processo de evolução da humanidade. Nenhum ser humano estará isento do processo de educação. Não é o que eu falo. Isso é para todos nós. Não adianta querer fugir, morar, não. Isso dá muito trabalho. Né? E às vezes muitos espíritas têm uma questão de dizer assim, não, deixa para outra encarnação. Nessa, tá bom, tá de conta mão, eu vou fazendo aqui meu feijãozinho com arroz aqui, né? E deixa para a próxima. Mas não é assim. Se a gente fizer isso durante 5, 10 reencarnações, o que vai acontecer? A gente vai se atrasar. Né? E é por isso uma outra fala que eu escutava de um pregador que fala assim, às vezes aquele irmão pecador, aquele irmão até que é criminoso hoje, e que a gente julga, tem que matar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquele irmão que a gente julga assim, às vezes lá na frente, vai passar na nossa frente. Por quê? Porque às vezes ele se arrepende tanto, que ele dali para frente, não vou fazer mais isso, agora quero seguir a linha reta. E às vezes que fica a gente no feijãozinho com arroz, empurrando com a barriga, às vezes a gente passa 10, 20 reencarnações assim. E aquele que cometeu grandes erros, chegou na nossa frente. Então, isso é um outro aspecto que a gente tem que pensar e falar assim, de não querer condenar ninguém. Porque aquele que está lá atrás hoje pode estar na nossa frente, daqui a 2, 3 reencarnações. Não, isso não quer dizer que a gente aceite o erro, que a gente que a humanidade, que a sociedade, ela não prenda o indivíduo que está colocando em vida a vida das outras pessoas em risco. Não quer dizer isso, mas quer dizer aquele processo que às vezes a gente faz de massacrar, né? De chamar às vezes de um nome feio. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. O mecanismo de aprendizagem pode ocorrer na mesma existência. Pode dar-se após várias encarnações. Às vezes, a necessidade de se reunir pessoas várias no processo. Então, primeiro, mecanismo de aprendizagem pode ocorrer na mesma existência. Às vezes, numa única existência, aquela coisa que a gente fez lá 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás, né, vem aquela cobrança naquela encarnação dele. Não é punição.
É aquele processo de aprendizagem que a gente deixou o tempo passar e depois teve que se reencontrar com ele. Isso pode ocorrer numa outra encarnação. Mas também pode se dar em outra encarnação. Por que isso pode acontecer? Porque às vezes não adianta você querer insistir em fazer com que aquela pessoa entenda naquele momento. Ela não vai entender. Ela não está preparada para entender. Então aquilo ali pode ocorrer num outro momento. Tá certo? Às vezes não ocorre mesmo, depois a gente vai exemplificar mais. Às vezes há necessidade de se reunirem pessoas várias no processo. É o que a gente falou, dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente escolar, né? Dentro do nosso convívio social, dentro da casa espírita, dentro da igreja católica, dentro da igreja protestante. Isso pode ocorrer no lugar que a gente está. É aquele irmão que às vezes a gente não simpatiza, é aquela pessoa que a gente não tem afinidade. Mas isso quer dizer que a gente vai se exasperar, que a gente vai falar assim, ah não, essa casa espírita não serve, essa igreja não serve, porque as pessoas não são amigas. Gente, a gente tem que ver a religião não como um processo externo, mas como um processo interno, de dentro de cada um de nós. E esse processo interno tem que fazer a nossa mudança como ser humano, a nossa melhoria. Não adianta a gente olhar para o outro e condenar o outro, dizer que o outro está fazendo errado. Não adianta isso. É um processo interno que cada um de nós tem que fazer para chegar e atingir um estágio melhor, né? Subir um degrau na escada infinita da evolução. Depende de cada um de nós. Voltando lá, para a mesma questão, educativo não é punitivo. Precisamos nos desligar de ideias punitivas. Observando que o aprendizado é dinâmico e não está envolvido em uma mesma exposição de experiências. A gente não pode dizer que todo mundo, gente, tem que ter as mesmas experiências, mesmo porque cada um está num processo de evolução diferente, num grau evolutivo diferente. Né? E nós temos que compreender isso. É difícil, porque às vezes a gente quer ajudar aquela pessoa, a gente quer fazer com que aquela pessoa entenda, né, que depende dela, não depende dos outros, depende única e exclusivamente dela. E ela não entende. Né? Então, mais isso a gente tem que relevar, a gente tem que saber que cada um está no seu momento. Cada um está no seu momento. Se todo mundo estivesse no grau de compreensão de Chico Xavier, Madre Teresa, Bezerra de Menezes, a humanidade seria outra, né? A gente não precisaria de médico mais, porque não teríamos mais doença. A gente não precisaria de advogado mais, porque ninguém ia cometer crime. Juiz, não precisaria mais de juiz. A gente viveria numa harmonia completa, né? Mas, infelizmente, a gente tem que passar por todo esse processo. O espírito está sempre começando a partir de onde ele parou. Ele pode não se desenvolver muito, mas não regride. E é interessante essa questão, porque às vezes a gente pensa que o espírito regride. A gente pensa, não, a sociedade teve um retrocesso, né? A gente pode assim imaginar, principalmente nessa situação que a gente está vendo aqui agora, dessa guerra na Ucrânia, né, da Rússia e Ucrânia, que já houveram vários conflitos em toda, e não só esses, como assim, muitos países, né, ficam ali fustigando um ao outro, e a gente tem um risco muito grande de ter uma guerra nuclear. A guerra nuclear acaba com toda a humanidade, então, mesmo que não acabar, né, aqueles que ficarem. Então a gente tem que pensar muito isso, orar muito, entrar em prece, pedir para que os líderes da humanidade possam realmente
se organizarem melhor e buscar a paz. Né? Mas aí voltando, o Espírito está sempre começando a partir de onde ele parou. Ele pode não desenvolver muito, mas não regride. Como eu falei nisso, pode parecer que regride, mas na verdade esse parecer que regride é porque ele não tinha atingido aquela condição. Né? Então, ele atingiu aquela harmonia social, aquela condição social, porque não teve nada mais sério. Por exemplo, a gente pode citar a Europa. Em muitos países você já tem lá, né, a questão social mais desenvolvida, as pessoas têm mais condições, melhores médicos, tudo melhor. Mas se houver alguma coisa que desarmonize isso, você pode ter o quê? Um conflito, uma revolução. Isso só tem porque regrediram, ou porque nós regredimos? Não, porque na verdade ainda nós não atingimos esse patamar. Nós apenas, assim, estamos naquela condição, está tudo bem. Não, está tudo bem, quando está tudo bem, todo mundo está bem. Agora, a partir do momento que, né, te enfiam no esquerdo, a pessoa é contra você, aí que você vai ser testado. Será que você realmente está bem? Será que você já atingiu esse grau de maturidade, de perfeição? Ou aquilo é da sua aparência? Então, muitas vezes é isso que aparece aqui. Não regride. Parece que regride, mas não regride, porque na verdade não tinha atingido aquele grau de adiantamento ainda. Processo de esquecimento. As leis de Deus nem sempre utilizam o mesmo modo que o ser humano atuou no passado para educá-lo no presente. Adenair Moraes, né? Esse é um escritor espírita. Recebemos um equipamento novo, corpo, cérebro, ego, uma nova personalidade e experiências do novo meio que se vai renascer. Então, comentando a primeira, né? A lei de Deus nem sempre utiliza o mesmo modo que o ser humano atuou no passado. Por quê? Porque tem que ter experiência diferente. A gente tem que reencarnar como homem, como mulher, nascer numa situação financeira melhor, nascer num meio com maior dificuldade financeira, para que a gente possa ter testado de várias maneiras, né? Se a gente não for testado de várias maneiras, como é que a gente vai realmente dizer, não, eu estou pronto, eu passei na prova? Não vai poder dizer isso, porque a gente não testou as várias facetas do conhecimento, as várias oportunidades. A gente não passou por isso, né? Não passou pelo sentimento de maternidade, né? Então, por isso que é preciso a gente caminhar por essas várias experiências. Recebemos um equipamento novo, um corpo novo, um cérebro novo, né? Um outro nova personalidade. Né? E às vezes é difícil a gente entender isso, porque personalidade não tem a ver com individualidade. A individualidade é do espírito, é indivisível, é único. A personalidade a gente pode comparar, por exemplo, com um artista, né, de novela, de cinema, que ele vai interpretar cada papel de acordo com o seu roteiro. Pode ser um vilão, pode ser um herói, pode ser uma pessoa que quase não apareça naquele meio, naquele filme, naquela novela, né? Então a nossa personalidade, ela vai ser estabelecida com o quê? Ela vai ser estabelecida de acordo com o costume do local de onde nós nascemos. Ela vai ser estabelecida com a educação que nós recebemos de nossos pais e com a nova maneira com que a gente está encarando o mundo a partir daquela educação que a gente recebeu, daquele meio social que a gente convive, meio social cultural, né, que a gente está convivendo. Por exemplo, uma pessoa que nasce, por exemplo, na Índia, tem um meio cultural totalmente diferente de quem nasce nos Estados Unidos, quem nasce na China, quem nasce no Brasil. E aqui mesmo dentro do Brasil, quem nasce na Bahia é igual quem nasce em São Paulo? A cultura é outra, embora todo mundo seja brasileiro.
Não é verdade? Então vamos lá. O mecanismo de aprendizado pode ocorrer na mesma existência, como também pode dar-se após várias encarnações. Por que isso, gente? Vou ler aqui o segundo parágrafo. Às vezes a necessidade de se reunir pessoas várias é um processo único, o que poderá levar décadas ou séculos. Né? Então, às vezes, não é possível, né, que esse processo ele ocorra naquele momento, porque você precisa estar com a experiência com aquelas pessoas que você deixou lá atrás. Né? Então, às vezes você vai viver aquela existência como uma experiência intermediária. Né? Às vezes eu fico imaginando, né? Hoje em dia talvez nem tanto porque a internet chega a muitos lugares, mas eu fico imaginando aquela pessoa que mora no campo afastada de tudo, embora hoje em dia a internet chegue a muitos lugares. Mas a gente fica imaginando que parece que ali o tempo passa mais vagaroso, não é essa correria da cidade grande que a gente vive. Aí você fica assim, não, aquela pessoa teve uma vida, não é? Vejam bem, eu não estou dizendo que é uma vida de descanso, mas é uma vida fora daqueles problemas da cidade grande, de assalto, de uma série de pegar ônibus, né? É uma vida sacrificante, mas é uma vida que às vezes aquela pessoa passa naquele processo por uma fase de restauração do seu espírito, de aprendizagem. Obrigado. Vamos ver se melhora com a barriga que vamos oferecer. Então, passa por um processo de aprendizagem. Né? Então, a gente vê reencarnações assim, em que a pessoa ela passa por um período de reestruturação do seu perispírito. Aí a gente lembra lá de Paulo de Tarso, né? O famoso Saulo, que depois virou Paulo, né? Que ele perseguia Jesus. Ele perseguiu Jesus. E aí, no momento que ele cai no cavalo, que ele vê, que ele descobre que tudo aquilo que ele estava fazendo, toda aquela perseguição que ele fazia ao Cristo, aquilo tudo que ele fazia, convictamente, né? Porque ele não fazia aquilo por maldade, mas ele fazia por convicção na perseguição dos cristãos, porque ele achava que aquele Jesus era um impostor, que a lei de Moisés era que estava certa. Então ele fazia aquela perseguição. Quando ele cai do cavalo e que ele descobre quem é o Cristo, né, que ele vai procurar aqueles seus amigos, que todos lhe viram as costas, vai procurar os apóstolos que também ficam com medo. Será que esse tal de Saulo está fingindo, está querendo prender todo mundo? Ele fica meio que abandonado. Ele vai passar 3 anos no deserto para reestruturar todo o seu mental, né? Vai ali estudar as escrituras, e ali ele vai 3 anos ali no seu tearzinho, fazendo aqueles tapetes, ele vai reestruturar o seu perispírito. Então, às vezes a gente tem reencarnações que tem essa finalidade. É uma encarnação realmente calma, que a gente não passa por grandes testes, né? A gente quase não fica doente. É uma reencarnação que visa reestruturar todo aquele perispírito. Mas quase sempre não. A gente está envolvido em várias situações difíceis. Quase sempre isso que acontece. Né? Então, às vezes, a necessidade de se reunir pessoas várias num processo único, o que poderá levar décadas ou séculos. Né? Então, não é de uma hora para outra. Eu lembrei agora da Amélia Rodrigues, muita gente deve conhecer. Né? Antes de ser Amélia Rodrigues, ela teve 3 reencarnações desastrosas. Né? Ali naquela região da Europa, na França, né? Ela foi rainha, ela foi uma pessoa de muito poder aquisitivo. No entanto, o seu psiquismo era complicado. Tanto é que ela se suicidou-se 3 vezes. 3 vezes ela cometeu suicídio. Ela reencarna no Brasil, como Amélia Rodrigues, né?
Ivone Pereira, desculpe, me lembrei. Amélia Rodrigues é um espírito do programa. Então, Ivone Pereira. Obrigado, minha irmã. Ivone Pereira. E reencarnou no Brasil uma mediunidade bem difícil. Né? A mediunidade de Ivone Pereira era diferente do Chico, por exemplo. Ela era levada em sonho, desprendia do corpo, e ela observava tudo que ocorria nos locais, voltava para o corpo e transcrevia tudo isso. Então, Ivone, né? Mas foi uma excelente médica, uma excelente trabalhadora, mas que viveu essa mediunidade complicada. Por quê? Porque em reencarnações passadas ela cometeu suicídio várias vezes. Então, como a gente disse lá no início, não é uma punição, mas era um processo que ela teve que depurar o espírito dela. Né? Então, assim somos nós. Potencial e habilidade são conquistas, o que chamamos de dons. Seria de fato uma habilidade conquistada em experiências passadas que levaremos como possibilidades futuras. Então, gente, não há milagres, não há nada que a gente ganhe de bandeja, gratuitamente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que cada um de nós temos que conquistar, pelo nosso esforço, e todos nós temos essa capacidade. Ninguém pode dizer eu sou incapaz, não é. Olha, muitas vezes, isso que eu estou falando para vocês, pessoas que são altamente letradas, altamente capacitadas intelectualmente, elas às vezes não compreendem coisas simples como vocês compreendem. Por quê? Porque vocês já despertaram, ou pelo menos estão tentando despertar, como cada um de nós. Então, é aquela pessoa simples, né? Tem um caso que um palestrante desencarna, né? E encontra uma pessoa que ficava na plateia, escutando a palestra durante muitos anos. E aí ele fica estupefato, porque ele vê que a condição dele espiritual não era tão boa assim. E a condição daquela senhora que ficava ali, escutando a palestra dele, era melhor do que a dele. Por quê? Aí ele questionou ela, falou assim, tudo que você falava eu fazia. Eu procurava ser caridoso, eu procurava ajudar, eu procurava fazer isso, eu procurava fazer aquilo, e ele mesmo não conseguia, com as suas dificuldades internas. Então ela estava numa situação melhor. Né? Então nunca a gente deve se colocar numa condição inferior. Todos nós temos a capacidade de evoluir, de entender todo esse processo. Cabe a cada um de nós interiorizar, né? Mesmo que a gente tenha dificuldade de ler, não tenha tanto tempo, fazer aquela leitura que a gente pode fazer. Né? A leitura faz falta. Então, a gente precisa. Então, esses dons, né? Aquele que sabe tocar muito bem o violão, tocar um piano, é muito bom em matemática, aquilo não foi dado por Deus, não. Porque senão seria injustiça, não é verdade? Se Deus dá para um e não dá para outro, que Deus é esse? Se Deus é injusto, né? Beneficia um e beneficia outro, que privilégios são esses? É mesmo aquele pai, aquela mãe, que tem uma penca de filhos e que vai dar para um e não dá para o outro. Até se pode fazer isso quando você vê que aquele filho ele tem muita dificuldade, ele tem mais dificuldade que os outros, né? Que você abraça com mais carinho. Por quê? Porque você vê que ele tem uma dificuldade grande. Não porque você gosta mais dele, você gosta de todos, mas é porque ele tem mais dificuldade. Então isso pode existir no mundo espiritual, né? Também. Mas a conquista vai ter que ser de cada um de nós. Né? Cada um de nós que vamos ter que buscar essa conquista.
processo da evolução envolve desenvolvermos habilidades para nos capacitarmos a viver uma vida melhor, aqui na matéria e na vida espiritual. Ora, não tem jeito, estão entrelaçados a vida material e a vida espiritual. Não tem como separar. Não tem como. A vida espiritual é uma continuidade da vida material. Se a gente agiu bem aqui, se a gente desenvolveu bem aqui, procurou se esforçar, e aí é aquela coisa que diz, né? Reconhece o espírito pelo esforço que faz na sua transformação moral. Significa que ele já é perfeito? Não. Mas que ele faz um esforço. Ele às vezes se fere psicologicamente no sentido de, não, eu tenho que mudar, eu tenho que ser mais calmo, eu tenho que ser mais paciente. Então, esse esforço da sua transformação moral é que vai valer. Né? Então, a gente sabe que no mundo espiritual existe o quê? Uma balança. Né? Do que a gente faz de bem e do que a gente faz de não muito bom, de ruim. Né? Então, aquela balança. Se tender mais para o lado bem, logicamente a gente vai estar numa condição melhor. Vai depender dessa diferença, né? Entre o bem e o mal. Eu digo, mal é aquilo que a gente ainda tem de imperfeição. Né? Fazer o mal, ferir outra pessoa, né? Matar outra pessoa, não é isso. É o que a gente ainda, internamente, a gente ainda tem como valores. O processo da evolução envolve desenvolvermos habilidades para a capacidade de viver uma vida melhor aqui na matéria e na vida espiritual, que vai ser uma consequência. Se a gente não tiver a consciência pesada, né, de ter feito coisas erradas, e a gente vê muitas das vezes, gente, eu vou falar aqui, é para a gente pensar no quanto é importante a gente fazer enquanto a pessoa está aqui convivendo conosco. Não é deixar para fazer depois. Às vezes a gente vai em sepultamento de pessoas amigas, né? E a gente vê aquela choradeira. Não é motivo. A perda de uma pessoa, de uma querida, é sempre traumática. Embora a gente saiba que a morte não existe. Mas será que aquele choro é só pela perda? Ou tem um sentimento de egoísmo ali? Ou tem um sentimento de remorso também envolvido naquela perda? Então tem três sentimentos. Né? Remorso, muitas vezes que a gente não fez pela pessoa quando ela estava em vida, e a gente ali naquele momento não fazia e agora. Né? O egoísmo, muitas vezes que a gente vê que a pessoa não tem condição de mais estar ainda a gente, né? A gente tem que liberar para que a pessoa possa seguir o seu caminho. Né? Então a gente pode ter esses sentimentos. Né? Então é preciso que a gente trabalhe essa questão, a gente desenvolva essa questão, porque tudo é um processo de aprendizado. A gente está aqui na reencarnação para a gente buscar justamente essa evolução. Quando a gente caminha pensando só no dia a dia e não segue em frente, a gente vai ficar naquele processo estacionário. Né? Mas será que é isso que nós vamos fazer aqui? Será que é isso que a gente almeja? Eu acho que todos nós, vocês já devem ter ouvido falar de um mundo de regeneração. Todos nós almejamos um mundo de regeneração. Mas será que a gente está preparado? Essa questão eu às vezes coloco para mim mesmo. Será que se Jesus viesse entre nós, né, novamente ali, transparecesse entre nós, será que a gente, como a gente agiria? Será que como seria no dia a dia? Será que seria uma pessoa voltada para a parte econômica? Será que seria uma pessoa voltada para a parte religiosa, social? Como seria esse Jesus? Se ele viesse ceiar na nossa casa? Será que nós estaríamos preparados? Né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Né? Então, esse processo de evolução, de amadurecimento da humanidade, que parte do amadurecimento de cada um de nós, ele só vai ocorrer para uma melhoria da humanidade quando
uma maior parte da humanidade, não digo 100%, nem 70%, sei lá, 50 e pouco, 60% da humanidade, já estiver pensando nisso. Porque aqueles outros que ficarem para trás serão contaminados pelo bem. Serão contaminados pelo bem. Né? Como se fosse um processo infeccioso, só que do bem. Quer dizer, a pessoa será contaminada pelo bem. E aí vai ficar com vergonha de agir no mal. Né? Esse processo é longo. Mais longo do que intelectual. Bom, livre-arbítrio. Vai ter uma historinha, né? Eu te dou o livre-arbítrio, Adão. E eu te dou essa maçã. Você sabe o que é livre-arbítrio, Adão? Não. O que é? Né? O que é o livre-arbítrio? Será que nós temos livre-arbítrio pleno? Cada um de nós? A gente tem um livre-arbítrio proporcional ao nosso processo evolutivo. Evidentemente. Você não pode dar o livre-arbítrio total, né, a uma pessoa a um espírito que ainda esteja naquela fase inicial. Por quê? Porque ele só vai fazer besteira. É igual uma criança. Né? Você não vai deixar a criança fazer tudo que quer. Você tem que chegar e colocar limitações. Ela não pode fazer isso. Você tem horário para isso. Agora é a hora de você estudar. Agora é a hora de você ver televisão. Agora é a hora de você tomar seu banho. Por quê? Porque ela não tem isso dentro dela ainda. Então você precisa cercear alguma coisa. Mesma coisa com o espírito. Né? E a gente fala, na verdade, até mesmo quando o espírito. É interessante isso que eu vou dizer para vocês. Quando o espírito ainda está nos seus primeiros passos, ele não tem o seu livre-arbítrio total. Quando ele está muito evoluído, esse livre-arbítrio se confunde com o pensamento da maioria, na verdade. É como você tem ali, fazendo uma palestra para mestres, pessoas altamente capacitadas, que já estudaram durante 30, 40, 50 anos. O que você está dizendo para ela está chovendo molhado. Ela já entende tudo. Né? Então, o livre-arbítrio dela, para aquela situação, não vai diferenciar. Por quê? Porque ela está pensando naquela situação. Os espíritos que pensam no bem, que já estão na evolução, qual é o livre-arbítrio deles? Assim, é pensar no bem, é agir no bem. Né? Eles não vão pensar no mal, eles não vão agir no mal. Então, tudo é a forma que a gente compreende as coisas. Tudo é a forma que a gente compreende as coisas. Vamos lá. O livre-arbítrio é uma conquista evolutiva, aprendendo que mais do que se fazer o que se quer, consiste em fazer o que se deve. Né? Então é um processo longo. Né? Aí a gente vai falar, qual é o livre-arbítrio e qual a punição? É que aí a gente associa o livre-arbítrio à lei de causa e efeito. Né? Quer dizer, você faz, você vai ter que sofrer as consequências. Mas qual é o livre-arbítrio, gente, de uns antepassados nossos, o homem da caverna, o homem de Neandertal? Ele não tinha o cérebro desenvolvido como nós temos, não tinha essa definição de bem e de mal. Isso foi se desenvolvendo ao longo dos milênios. Né? Hoje em dia a gente tem essa definição. Mesmo que aquela pessoa diz assim, eu sou ateu. Pode ser ateu, mas não à toa, né? O ateu à toa que é perigoso. Agora, o ateu que faz a sua parte, que é uma pessoa ética, que é uma pessoa que pensa no bem, independente de religião, ele está no caminho certo. É melhor do que aquele religioso que não é religioso. Que, na verdade, ele está ali só para explorar. E a gente, infelizmente, a gente vê isso ainda no nosso mundo. E muita gente, infelizmente, se deixa levar por essa situação. Precisa abrir o olho, é preciso enxergar o caminho certo. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá colhido. Ou seja, Deus não se deixa enganar. É preciso que a gente busque, né, a verdade.
E a verdade, ela não está só dentro do Espiritismo, ela está espalhada pelo mundo. E o Espiritismo apenas esclarece ela de maneira bem objetiva, de maneira a nos ensinar de uma forma que a gente entenda, de uma forma que a gente não fique com dúvida. E quando a gente tem dúvida, a gente vai consultar os livros, a gente vai perguntar para uma pessoa que tem mais experiência e a gente vai agir com o nosso próprio raciocínio diante daquela dúvida. Não vai ser imposto, não vai ser obrigado. Nosso raciocínio vai funcionar. É isso que Deus quer. Continuando com o livre-arbítrio. Parou. Eu falei assim, ó, não sai daí. Que horas são, gente? Fica na rua. Com o livre-arbítrio a gente já falou bastante. Possibilidade de fazer escolhas, que é o livre-arbítrio, né? É a escolha da reencarnação. Pode ser inconsciente ou consciente. Inconsciente, o espírito pode ser prévia concordância ou conhecimento. O consciente, de acordo com sua evolução, ele pode fazer parte de algumas escolhas na sua programação reencarnatória. Eu estava achando, caramba, está lembrando. Eu estou olhando o corredor e falei, não sai. Eu nem percebi que tinha parado. Então, a inconsciente é quando às vezes a gente não tem condição de escolher. A gente é levado por aquela situação. Os espíritos, nossos anjos guardiões, eles preparam a reencarnação para a gente, né? Eles sabem o que a gente precisa. É igual um bebê. Você sabe que tem que dar uma madeira, tem que trocar fralda, tem que dar banho, né? Agora, consciente, quando a gente já tem condição de opinar, não, eu acho esse caminho melhor, eu não vou ter condição de fazer isso. E quase sempre, na ânsia de querer evoluir mais rápido, a gente leva um caderno lá para, não, quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso. Aí os amigos espirituais falam assim, peraí, calma, meu amigo, tu não vai numa evolução só e evoluir tudo. Vamos devagar. Vamos cortar isso, cortar isso, cortar isso, cortar isso. Aí tu tinha 10 páginas, deixar o presente, só dá uma página para você. Aí quando chega aqui, só faz uma linha. Só conseguiu completar uma linha. Né? Então aí a dificuldade já está encarnada. Vamos terminar então. Bom, vamos comentar só isso para a gente terminar da horário, né? Então, a lei de causa e efeito é justamente a consequência do nosso livre-arbítrio errado. É aquilo que nós fizemos de forma errada. E que agora não tem jeito, a gente tem que se reencontrar com a lei. A gente tem que se reencontrar com a lei. Como nós vamos nos reencontrar com a lei? Somente através do trabalho, da reforma íntima, de procurar, com essa reforma íntima, seguir uma linha correta. Não tem outro jeito, gente. Não tem milagre, não tem varinha de condão, depende de cada um de nós. Então a gente agradece a presença de vocês. Espero que tenham ajudado de uma forma. Desculpe o tempo, realmente eu pensei que ainda tinha muito tempo. Eu falei, não é que ainda vou falar mais quase uma hora, mas meia hora, né? Terminar o assunto. Se bem que esse assunto você não termina, né? Porque é uma coisa do nosso dia a dia. A gente pode falar, conversar, e ele não tem fim. Porque vai de encontro com cada um no nosso processo evolutivo. Muita mais a gente agradece. Obrigado.